Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Nós vamos iniciar o culto do Espírito Santo da Comunidade Evangélica Jerusalém no Heliópolis. E nós vamos iniciar com oração, amém? Vamos estar orando ao Senhor, Senhor da glória, Deus eterno. É em nome de Jesus Cristo que nós clamamos a Ti, ó Pai, para que nos conduza nesse momento. Nesse momento, Senhor, que vamos falar da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha colocar a palavra certa no nosso coração. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor também alcance, meu Pai, os corações nesta noite. Ó Deus, que aqueles que ouvirem, meu Pai, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo aqui, amado, no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16 e 17, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje um pouco do Espírito Santo, amado. O Espírito Santo de Deus, que tem uma função tão importante aqui na terra hoje, de suma importância para a nossa vida e para a vida da igreja, né? Então, assim, o Espírito Santo ele tem funções importantes para nós. Ele consola, é consolador, como diz aqui. O Espírito Santo ele nos ensina, não é? Nos revela a palavra de Deus, nos ensina como devemos agir, fazer, realizar, enfim. O Espírito Santo de Deus, ele tem sua função bem importante na nossa vida. E é importante também que o Espírito Santo, ele fortalece a igreja. O Espírito Santo fortalece a igreja. Então, nós precisamos estar buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida, buscando o Espírito Santo de Deus para que ele haja na igreja, na sua totalidade. O Espírito Santo, nós também, amados, que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, não é? E a igreja é o corpo de Cristo. E para a igreja realizar as funções dela aqui na terra, é necessário que ela tenha o Espírito Santo, que ela seja cheia do Espírito Santo. Porque a obra que Deus determinou para a igreja é uma obra muito importante. E nós precisamos realizar. E para realizar, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque é uma verdadeira guerra. Uma guerra com o reino espiritual. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a importância. Buscar o Espírito Santo de Deus. No livro de Atos, capítulo 4 e verso 31, diz assim, ó, vamos ver aqui. Atos 4:31, diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo também, ele tem essa função. Muitas vezes a gente tem receio, timidez de pegar a palavra e de falar de Jesus Cristo, né? Por vários motivos, né? Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, ele te dá ousadia para você falar da palavra de Deus, para você pregar o Evangelho. Então, a igreja precisa buscar, não é? Esse poder de Deus na sua vida. Nós estamos ali, reunidos na igreja, nas terça-feira, com a irmã Marleninha e outros irmãos também. E estamos orando, intercedendo e buscando esse poder de Deus para nós e para a igreja. É necessário que nós busquemos
esse poder? O Espírito Santo em nossa vida. O crente, ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o combustível para a vida cristã. É necessário. Não podemos deixar de buscar. Importante. Então, ele nos dá ousadia para realizar a obra de Deus. Nós podemos ver também no livro de Atos, capítulo 1, e o verso 8. Atos 1, verso 8, ele diz assim, ó: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, eu vejo aqui que esse testemunho, né, que ele está falando que nós seremos testemunha dele, é de dar o testemunho da palavra de Deus, do poder de Deus, evangelizando as pessoas, levando esse evangelho de transformação, de mudança de vida, não é? Um evangelho que toca no coração das pessoas para que eles mudem de vida. Então, quando nós recebemos essa virtude do Espírito Santo de Deus, então nós damos testemunha do Senhor, pregando o Evangelho, né? Sendo usado por Deus com os dons, não é? Dons de poder, de maravilhas, né? Então, assim, é necessário buscar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É muito importante, não podemos esquecer que o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Também no livro de Atos, no livro de João, capítulo 16, deixa eu achar aqui, ó. João 16, olha o que diz João 16, ó. João 16 e 8 em diante diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, Jesus falando. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha que importante isso. O Espírito Santo de Deus é ele que convence o pecador. É ele que toca no coração do pecador e ele começa a entender, trazer a consciência dele que aquilo que ele pratica é pecado e ele precisa de Jesus Cristo para que seja perdoado os seus pecados. Perdoado os seus pecados. Para que ele possa realmente ter uma comunhão com Deus. É o Espírito Santo que faz isso, não é? Ele também convence a gente, convence as pessoas, né, que ele vai passar por um juiz. Lá no futuro, todos nós vamos ser julgados. Todos, os bons e os ruins. E também os nossos atos, né, que nós praticamos. Tudo vai ser julgado diante de Deus. Então, nós precisamos... O Espírito Santo, quando ele entra na pessoa, ele convence a gente, né? Nos mostra isso. E nós começamos a buscar mais a Deus, mais a santificação. Porque o Espírito Santo começa a nos mostrar a necessidade. Ele nos convence que nós precisamos disso. Então, o Espírito Santo é muito importante também. E também do juízo, porque Jesus já venceu lá na cruz. Jesus já venceu Satanás na cruz. E aí, o Espírito Santo nos faz entender que Satanás foi anulado verdadeiramente por Jesus Cristo, não é? Já foi derrotado por Jesus Cristo. Jesus já venceu, já triunfou e hoje nós só vamos ter a função de receber Jesus, abrir o coração, receber Jesus na nossa vida e daí para frente o Espírito Santo nos conduz e nós nos preparamos para chegar no céu. Então, amados, Deus
O desejo de Deus é que a igreja seja cheia do poder do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, para que possa ser usada, para que possa realizar a obra que Deus determinou para ela. Só assim, com o Espírito Santo de Deus, é que nós vamos ser instrumentos na mão de Deus para fazer a obra de Deus, para realizar esta obra. Porque nós fomos levantados, mas não foi só para receber as bênçãos de Deus, ser salvo, sim, não é? Ser salvo deste mundo, da perdição, do inferno, mas também receber as bênçãos de Deus em nossas vidas. Mas não é só isso, nós também temos uma função determinada por Jesus Cristo, que é levar o Evangelho. E nós só podemos realizar esta obra se estiver cheio do poder do Espírito Santo, revestido de poder, cheio de poder. Aí sim, aí nós vamos sair com ousadia, na direção, no poder e na autoridade do Espírito Santo e pregar o Evangelho. Essas pessoas tanto necessitam, pessoas que estão perecendo, que estão indo para o inferno, tantas pessoas que morrem por dia, mas será que essas pessoas ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo, estão partindo sem salvação? Por quê? Se partiram sem salvação é porque a igreja está falhando. E nós não vamos falhar. Na Jerusalém, comunidade evangélica, no Heliópolis, Deus vai levantar todos ali. E todos que entrarem também vão ser tocados pelo Espírito Santo, impulsionados para fazer a obra de Deus, levando o Evangelho a toda criatura, para que se converta e se chegue ao nosso Criador. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma noite de paz, que Deus esteja sustentando a cada um de vocês, que Deus possa conduzir o passo de cada um. Amém, amados? Fica na paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por esse momento. Vamos estar orando e encerrando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer, Senhor, ó Deus, pela essa palavra, Senhor. E quero clamar ao Senhor, ó Deus, nesta noite, que o Senhor envie o seu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, sobre a tua igreja, Senhor. Ó Deus, e que a tua igreja seja usada, Senhor, para levar o teu evangelho àqueles que não conhecem, Pai. Ó Deus, que nós possamos estar firme diante do Senhor, até a volta de Jesus Cristo, firmado, Senhor, e cheio do teu Espírito Santo. Assim fica conosco, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.